se fazia necessário afastar o Marcelo, porque houve um desrespeito com o comandante do elenco, que sou eu. O relacionamento entre o jogador e o técnico Vanderlei Luxemburgo nunca foi bom. A antipatia é recíproca. A convocação dele para a seleção fica comprometida ou é um problema separado? Só quarta-feira, quando nós fizemos a convocação. O jogador afirma que saiu na mão com o treinador. Segundo a reportagem, os dois chegaram a rolar pelos corredores. Eu estaria no grupo da seleção tranquilamente. Ninguém ganha bola de prata, bola de ouro aleatoriamente. Eu não trabalho com o Marcelo no Corinthians ou em qualquer outro clube que eu venha trabalhar. Que ele esteja trabalhando, eu não trabalharei mais com ele. Ele teve um erro comigo de ter me tirado da seleção, ter fomentado algumas pessoas, mas de repente, sei lá, alguma coisa que passaram na cabeça dele. Isso aconteceu na final do Paulistão em 1995 no Pacaembu, num jogo contra o Palmeiras. Aqui não tem só talento não, tem muita física aplicada também. E isso faz a gente pensar. Quem foi o maior batedor de falta de todos os tempos? Os números não mentem. Eles contam uma história bem diferente da que a televisão costuma contar. Talvez até tenha passado aí pela sua cabeça o Messi. O cara é campeão mundial, uma lenda, o melhor do mundo várias vezes. Ele fez 69 gols de falta na carreira dele até aqui. Mas tem um cara, um único jogador que fez nada menos que 86 gols de falta ao longo da carreira profissional dele. 8 gols olímpicos. Se você pegar aí um estudo mais detalhado sobre os especialistas da bola parada, ele tá no topo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a Mas trip. mesmo assim, quando a gente faz o top 3 histórico, o nome dele quase nunca é o primeiro a aparecer. O Marcelinho Carioca parece que foi apagado do sistema. O torcedor quer ver as coisas bonitas, então acho que a gente tem que realmente fazer. Enquanto ele estava voando no futebol, ganhando vários títulos e decidindo clássico atrás de clássico, ele foi simplesmente ignorado pela seleção brasileira. O cara ficou fora de 3 Copas do Mundo seguidas. Tudo que existe sobre o Marcelinho Carioca, sobre a seleção brasileira, se resume a 4 jogos. Como pode o maior batedor de faltas da história em números absolutos ser praticamente um figurante da seleção? Como que esse cara foi deixado de lado das maiores competições do planeta? A questão é que o Marcelinho, por tudo que ele fez na carreira, podia estar ocupando uma prateleira muito mais alta de prestígio mundial e por algum motivo o pé de anjo parece ter sido deixado de lado. Você pergunta ao Brasil inteiro, Chico, e isso é inquestionável. 98 seria o titular ali pela direita. O Zico falou pro Zagallo, só que o Zagallo ficou meio ressabiado. E em 94 eu estaria no grupo, porque o que eu fiz com 21 anos de idade, no Brasileiro de 94 foi algo esplendoroso, irmão. Gol olímpico, gol ao contrário. Todos os repertórios que estavam aqui eu joguei em 94. O pessoal fala assim, pô, era pra você ter ido pra seleção. O Marcelinho Carioca tinha um diferencial que pra muita gente era só uma curiosidade engraçadinha. O cara calçava 36. No meio, onde a média dos jogadores profissionais estão calçando entre 41 e 43, o pé do Marcelinho parecia um pé de criança. Mas ali não tinha nada de engraçado. Esse era o segredo de uma vantagem absurda que quase ninguém percebia: a engenharia biomecânica do corpo dele. Se você for parar para pensar na física de um chute na hora de uma falta, um pé menor significa que a área que encosta na bola é reduzida. E quando o pé faz o contato com a bola, isso muda completamente o jeito como a força é espalhada por ela. Quem tem um pé grande tem mais margem para errar o lugar que vai dar mais impacto na bola. E isso acaba aumentando a chance da bola pegar um efeito lateral que você não vai querer. Nesse caso, um pé 36 funciona que nem um bisturi. Ele tinha que ter uma precisão cirúrgica para chutar, porque a margem para errar é muito maior. Mas em compensação, o contato é muito mais limpo. Sabe aquele efeito que a gente vê a bola fazendo no ar? Na ciência, os caras chamam isso de efeito Magnus, que é quando a bola gira enquanto ela viaja pelo ar e acaba criando uma curva no meio do caminho. Isso rola porque, como a bola está rodando, o ar passa mais rápido de um lado do que do outro.
Essa diferença de velocidade cria uma pressão que empurra a bola para o lado, mudando a trajetória dela de forma perpendicular. E ele ainda tinha uma malandragem técnica. O Marcelinho ficava ali mexendo na posição da válvula da bola antes de bater. Se ele colocava a válvula de lado, a bola ganhava uma potência absurda e variava o caminho. Se ele deixava ela virada para baixo, ela caía de uma vez ou ia rasteira. Com o Marcelinho, a bola parada deixou de ser sorte e virou uma ciência exata. O Marcelinho transformava cada falta numa possibilidade muito grande de fazer gol. Gols esses que às vezes pareciam ser impossíveis. O craque da camisa número 7. Só que o Marcelinho pegou essa característica física e transformou ela num método de trabalho. E tudo isso começou a ser lapidado quando ele chegou no Flamengo com 14 anos. Antes dele virar ídolo no Corinthians, o Marcelinho foi um aluno muito aplicado. Com só 16 anos, ele colou no Zico, que na época era o mestre das faltas aqui no Brasil, e pediu para treinar com ele. O Zico já tinha visto ele fazendo gol no Carioca e disse para eles treinarem falta juntos. Só que o Marcelinho queria mostrar para ele que ele sabia bater falta. E eu falei, seu Zico, tem como... Seu Zico. É muito engraçado. Seu Zico, tem como eu olhar e o senhor bater falta? Ele falou assim, que seu Zico, tá doido? Ô moleque, então eu vejo seus gols juvenil aqui do Flamengo, você é artilheiro do Campeonato Carioca, você vai cobrar comigo. Ele aprendeu com o Galim a disciplina da repetição e aquela obsessão pelo detalhe. Mas o Marcelinho foi além. O Zico na entrada da área era incrível, mas o Marcelinho conseguiu ser tão incrível quanto na entrada da área, na média distância e de longa distância. Isso porque ele chegava 2 horas antes do treino e só ia embora 2 horas depois. O que fez uma diferença enorme, porque a repetição levou ele à perfeição. Ele pegou o que ele aprendeu e adaptou para o estilo dele. Enquanto a escola clássica estava focando naquela curva mais chique, o Marcelinho misturou isso com o jeito dele de bater. Ele encurtou a corrida e deixou a preparação para o chute bem mais rápida. Tudo isso para diminuir o tempo de reação do goleiro. No ano de estreia do Marcelinho, ele entrou em campo substituindo ninguém menos que o próprio Zico. E logo no Fla-Flu. 2 anos depois, o Zico foi para o Japão e quem assumiu o comando do Flamengo foi o Luxemburgo, que uns anos depois foi para o Real Madrid e também para a seleção brasileira. O Luxemburgo depois colocou o jovem Marcelinho Carioca para cobrar todas as bolas paradas do time com uma dica do próprio Zico. Ali o padrão já estava estabelecido. Um talento fora do comum misturado com uma vontade imensa de fazer gol bonito. O problema é que essa identidade ia começar a incomodar muita gente poderosa quando ele parasse de ser só um talento e passasse a disputar espaço nos bastidores. Naquele início dos anos 90, o Tele Santana tentou puxar o Marcelinho para o São Paulo, que estava bem na época, mas o Marcelinho continuou no Flamengo. Só que a vida dele não estava ficando mais fácil. Ele vivia num sobe e desce técnico e batia de frente com Carlinhos Violino, indo para o banco direto. E enquanto isso, o São Paulo ganhou o Brasileiro, 2 Libertadores seguidas e 2 Mundiais. Aí em dezembro de 1993, o Marcelinho, que era uma promessa do futebol, foi contratado pelo Corinthians na época por $500 mil, fazendo a sua estreia em janeiro de 1994. Como é que vocês me venderam sem a minha autorização? Não, o detalhe é o seguinte, Marcelo. Nós estamos com o salário atrasado do Renato Gaúcho e do Gaúcho Centroavante e temos que pagar o salário deles. E aí, como vocês arrebentaram no campeonato, são vocês. No primeiro ano, o Marcelinho fez 33 gols e deu 45 assistências. E ainda teve gol olímpico. Não perde 2 em seguida. Olha o Marcelinho, olha o que ele faz. E um de cobertura incrível contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Felipe Marcelinho. É Marcelinho acertando o pé. Marcelinho cabeceou, Marcelo defendeu. Final, Corinthians 1, Grêmio 0. Final, Corinthians 3, Fluminense 1. Cobrou e fez Corinthians 2-0. Gol de Marcelinho. Dando a falta com precisão. Anos mais tarde, no final de 97, ele foi vendido para o Valência da Espanha. E aí veio uma das melhores ou piores histórias do futebol dos anos 90. O Disque Marcelinho. Porque eu tava arrebentando no Corinthians, não tava na seleção. O Romário não. Só que o Romário não gostava de jogar com 2 caras assim que faziam gols. Aí no outro jogo no banco, eu falei, pô, mas eu vou ficar no banco, cadê minha sequência e tal? Aí veio a oferta do
Eduardo José Fará. Me ver jogando no seu time só depende de você. Diz que o Marcelinho carioca. O Marcelinho estava lá no Valência da Espanha, mas ele não tinha se adaptado e estava doido para voltar para o Brasil. O Corinthians não tinha condições de repatriar ele. Foi aí que o Eduardo José Fará, que mandava na Federação Paulista de Futebol na época, teve uma ideia genial para ter certeza de que ele ia voltar para São Paulo. Ele resolveu desembolsar 15 milhões de dólares para comprar o passe do Marcelinho, não para um time, mas sim para a federação, e trazer ele de volta para o futebol paulista. Mas ele não queria escolher para qual time o Marcelinho ia. E aí ele criou uma promoção interativa numa época que não se falava em reality show ainda. O torcedor tinha que ligar para o número 0900 e votar. Para qual time o Marcelinho deve ir? As opções eram Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos. E isso aí gerou essa foto linda, proibida em qualquer país do mundo. Cada ligação na época custava R$3 e quem ligasse ainda concorria a um carro importado. A Band ficou passando propaganda disso todo santo dia com o termômetro dessa votação. Esse plano de marketing até chegou a engajar, mas na verdade foi um desastre na conta da federação. E teve um outro problema. O Marcelinho já era amado pela Fiel, e essa identificação fez as outras torcidas não curtirem muito essa ação, o que fez com que o Corinthians dominasse a votação com 62% dos votos. O Corinthians está na liderança com 40,1% dos votos. Ligue, dê o seu palpite e concorra a 5 automóveis Audi. As torcidas estão definindo o clube que o Marcelinho vai jogar. Participe! O problema é que a grana das ligações só cobriu uns 10% do que a federação gastou para comprar o Marcelinho. No final das contas, o Corinthians acabou levando ele praticamente de graça, tendo que pagar só o salário. E ó, vou te falar que valeu cada centavo, tá? Porque foi a partir daí que começou uma das fases mais vitoriosas da história do Corinthians. O Marcelinho logo de cara teve 74 participações em gols só na primeira temporada e 128 em 2 anos. Aliás, durante toda a década de 90 e o comecinho dos anos 2000, o Marcelinho tava voando. O cara ganhava tudo, empilhava título nacional, acabava com o clássico e batia falta com uma regularidade impressionante. Ele era o cara que decidia uma final e fazia a bola parada ser um pesadelo pro adversário. No Campeonato Brasileiro, o cara foi campeão em 1998 e 1999, sendo um protagonista absoluto. Na Copa do Brasil de 95, o cara foi lá na casa do Grêmio e guardou o dele na final para garantir o título. O Marcelinho adorava jogo grande e os números estão aí para provar isso. Contra o Santos, ele virou o maior carrasco da era moderna do peixe. Eu realmente venho comprovar a minha satisfação, a minha alegria, porque o futebol é isso. Marcelinho, parabéns pelo gol de placa feito no jogo, Santos 2, Corinthians 2, na Vila Belmiro, em cima do meu filho Edinho. Contra o Palmeiras foram 14 gols. Ele foi o cara que decidiu várias semifinais e finais, como as de 95 e a de 99. Contra o São Paulo, ele guardou 10 gols. No total, são 39 gols só contra os 3 maiores rivais. Para um meio-campista, esse número aí é uma ignorância no futebol. Eu vou até quando der, e naquele momento que eu fiz o gol, senti uma alegria tão grande por dentro, falei, a hora de eu sair. Quando eu fui pedir para sair, eu tive a contusão de novo. Foram 10 títulos em 433 jogos, uma média de uma competição conquistada a cada 43 jogos. Dos 206 gols que ele fez pelo Corinthians, 59 foram de falta. Isso quer dizer que quase 30% de todos os gols dele pelo Corinthians vieram de bola parada. Ali, em meados dos anos 90, a média de acerto dele batia de frente com várias lendas como o Zico e o Juninho Pernambucano. Não teve igual pra bater. Pegar, o maior batedor de falta da história foi o Marcelinho. Da história e pra bater na bola. Ele batia de tudo que é lado, de tudo que é jeito e bem demais. Marcelinho foi o melhor. E por isso mesmo que é muito estranho. O Marcelinho era muito bom. Mesmo numa época que o Brasil estava exportando um monte de lenda pra Europa. E com certeza ele é uma delas, inclusive. Mesmo assim, a seleção brasileira não convocava o cara. O Marcelinho ficou de fora de 3 Copas do Mundo seguidas, a de 94, a de 98 e a de 2002. E fala sério, né? Dessas 3 aí, o Brasil levou 2. O Marcelinho não ia fazer uma grande diferença na Copa de 1998? Foram 3 chances do mundo ver o Pé de Anjo jogando e nada. Enquanto outros jogadores estavam sendo convocados, testados e selecionados para amistoso ou até para eliminatórias, a história do Marcelinho toda com a seleção brasileira tem só 4 jogos. Muita gente diz que era uma questão de opção do técnico, mas quando o negócio acontece 3 vezes seguidas com o melhor da posição do seu país, você começa a ficar desconfiado. E o Marcelinho não tinha medo de encarar ninguém.
E isso aí ficou muito claro na treta dele com o Vanderlei Luxemburgo, que já veio lá de 91 no Flamengo. E eu sempre fui muito ousado. E ele falou, não, você vai ter que marcar o Cássio até lá o final, porque o Josemar não vai aguentar muito tranco. E eu falei assim, tudo bem. Aí a primeira no treino eu marquei, a segunda eu marquei, a terceira eu não marquei. E o Cássio foi, né, ele no jogo eu não marquei. Só que no treino ele botava um menino que tinha a característica do Cássio. Aí eu fiquei esperando o contra-ataque. Aí ele parou o treino e brigou, discutiu, xingou, tal. E eu falando com o jogador, eu falei, eu vou pegar essa bola aqui, eu vou driblar e vou fazer a jogada que o Gaúcho vai fazer o gol. E exatamente o que deu. Eu fiquei esperando, deu o Miguel, ele foi, teve o contra-ataque, eu peguei, driblei 1, 2, fui no fundo, cruzei o Gaúcho, tum. Aí eu cheguei pra ele e falei, viu como é que eu sei fazer? Quer dizer, eu não poderia ter falado dessa forma com ele. Por causa dessa parada, o Luxemburgo suspendeu ele por 3 dias. Ali nasceu uma das maiores rivalidades entre jogador e técnico do futebol brasileiro. Uma treta que, anos depois, custou muito caro para a carreira do Pé de Anjo na seleção. Na volta para o Corinthians, os dois ganharam o Brasileirão de 98 com o Marcelinho jogando muita bola. Mas eles começaram a ter problema um com o outro. O primeiro grande quebra-pau entre eles rolou em 98 em Salvador. O time estava concentrado para um torneio e o Marcelinho simplesmente ignorou o horário de volta para o quarto. Os dois discutiram para todo mundo ver e o Luxemburgo afastou ele do time e da seleção brasileira. Aí começou a aparecer um monte de história mal contada que ia caindo na imprensa. Com o tempo, até apareceram aí uns boatos de que tinha mulher escondida na concentração e de que essa mulher preferiu Marcelinho Carioca ao invés do Luxemburgo. E isso teria deixado ele irritado. O ídolo Marcelinho Carioca estava afastado após discutir na concentração com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, você estava em determinado lugar, um congresso de medicina, fisioterapia, e a menina olhando e tudo. Você é solteiro, você vai paquerar, normal, depois do almoço, e vem um bilhete para mim, e ele queria, parecia que ele estava paquerando a menina. Aí eu lembro que a menina até falou pro segurança, o segurança foi dar o recado para a menina falou, eu não quero o velho, eu quero o novinho, eu quero o Marcelinho. Aí o Vampeta zoou, todo mundo zoou, né? Pô, perdeu pro novinho e tal. Aí ficou bravo, brigou comigo lá, aí tirou do time alguns jogos e tirou da seleção também, quer dizer, prejudicou a minha carreira na seleção, né? A coisa toda acabou se resolvendo com uma multa, mas o clima ficou ruim. Na reta final do Brasileirão daquele ano, o Luxa chegou a cortar o Marcelinho de um clássico contra o São Paulo e de mais alguns jogos. Puro jogo de cena. A antipatia é recíproca. Foi a terceira briga em 3 meses. Desta vez, Luxemburgo reclamou de indisciplina na concentração. Marcelinho não aceitou as críticas e os dois bateram boca na frente dos outros jogadores. Luxemburgo se sentiu desrespeitado e afastou o jogador da partida contra o São Paulo. Com relação à seleção brasileira, o técnico ainda vai pensar na atitude que irá tomar na quarta-feira. E mesmo com essa briga, ele foi o cara que carregou o Corinthians pro título. O Marcelinho nessa época até perdeu a artilharia do Brasileirão porque ele ficou 5 jogos fora, ficando só 2 gols atrás do Viola. Só que o problema é que essa confusão saiu do Parque São Jorge e foi para a seleção. E isso aqui é muito importante. O Luxemburgo assumiu a amarelinha logo depois da Copa de 98 e por um tempo ele ficou acumulando os 2 cargos até firmar só com a seleção. A rixa era tão feia que o Luxa parou de convocar o Marcelinho, mesmo o cara tendo acabado de fazer gol em amistoso contra o Equador e a Iugoslávia. Ele simplesmente apagou do sistema o nome do maior batedor de faltas do Brasil da lista para um amistoso contra a Rússia. E vou te falar que isso aí foi além. Na verdade, olhando o saldo total, o Vanderlei afastou Marcelinho da seleção brasileira em 1998, logo depois da Copa da França e do Corinthians por causa dessa desavença disciplinar, e isso acabou selando o fim das chances dele naquele ciclo, tirou ele da Copa América de 99 e de uma Olimpíada em 2000. O Marcelinho queria muito estar na Copa de 98 com o Zagallo e na de 2002 com o Filipão. Mas a desavença que realmente enterrou a chance dele aconteceu naquele cenário pós-Copa da França. Quando o Luxemburgo assumiu a seleção brasileira, ele começou uma renovação no elenco e o Pé de Anjo foi coincidentemente deixado de fora dessa lista. 94, 98, 2002, eu estaria no grupo da seleção tranquilamente. Ninguém ganha bola de prata, bola de ouro aleatoriamente. Aí, mas você vê quem eram os outros empresários. Estaria no grupo. Porra, não. E aí o Raí foi, pisando na bola, 120 mil pessoas no Maracanã. Raí, pede pra sair. E no meio disso tudo ainda teve um momento que mexe com o Marcelinho e com a torcida até hoje. O dia 6 de junho de 2000. A bendita da Libertadores. Corinthians e Palmeiras.
O Marcelinho, claro, foi para a última cobrança. O maior especialista do time. O roteiro parecia que estava escrito, né? Ele ia fazer o gol e ia cair nos braços da torcida. Só que do outro lado tinha o Marcos. O Marcelinho bateu e o Marcos foi lá buscar. Em questão de segundos, o gênio da bola parada virou o rosto da derrota. O Palmeiras estava comemorando e o Corinthians estava fora. Aquele momento resumiu a vida do Marcelinho. Até o maior no que se faz pode falhar na hora que mais importa. Aquela defesa do Marcos não apagou todos os gols de falta nem a história dele, mas deixou uma marca em todo mundo. Isso porque ganhar a Libertadores é sempre muito importante, mas naquela época em particular, o Corinthians ainda não tinha esse título e a gente tinha o melhor batedor possível para aquela situação. Ninguém esperava que justo ele fosse falhar naquele momento. O Marcelinho ficou no Corinthians para viver o seu auge técnico, só tendo a oportunidade de mostrar para o mundo o talento dele, conquistando o Mundial de Clubes em 2000, com um Corinthians que é considerado até hoje um dos melhores. Mesmo sendo o cara que mais decidiu no Brasil naquela época, aquele mesmo papo lá de hotel com mulher lá em Salvador, as tretas de vestiário, tudo isso criou um muro entre ele e a seleção. Era o Luxemburgo quem decidia quem ia ou não ia jogar pelo Brasil. E pro Marcelinho, aquela porta nunca mais se abriu. A renovação da seleção seguiu um caminho e o maior batedor de faltas do país seguiu um outro bem longe dela. E na verdade, né, essa daí é a pior parte da história. A vida do Marcelinho hoje podia ter sido completamente diferente se ele tivesse sido convocado. O auge técnico dele não chegou na seleção. Então o mundo perdeu a chance de ver ele no seu melhor. Tanto que isso é uma verdade que na época sobrou também pro Vampeta e pro Edilson por causa de indisciplina fora de campo. O Edilson, inclusive, foi cortado da Copa América de 99 por causa daquelas embaixadinhas e do quebra-pau lá com o Palmeiras. Foi nesse corte, inclusive, que o Ronaldinho Gaúcho ganhou sua grande chance com a seleção. Depois disso, o Corinthians entrou numa fase muito ruim. Perdeu o Dida, o Edilson. A diretoria, desesperada para botar ordem na casa, chamou quem? O Vanderlei Luxemburgo. Quando o Luxemburgo voltou em fevereiro de 2001, todo mundo sabia que o clima ia ser muito tenso. Para tentar fazer a coisa funcionar, o Marcelinho teve que engolir seco. Ele chegou a pedir desculpa publicamente na frente do elenco, com direito a choro e a promessa de que dessa vez ele ia seguir todas as ordens do Luxa. E por um tempo, não é que pareceu que a coisa toda ia dar certo? O Marcelinho jogou muito, teve 12 participações em gols em 11 jogos e decidiu o título paulista com um gol na final. Eles deixaram as desavenças de lado e juntos levaram o Corinthians para o título do Paulistão de 2001, com o Marcelinho sendo protagonista mais uma vez. Mas foi só chegar ao meio do ano para aquelas brigas de indisciplina voltarem. Numa entrevista à revista Isto É, Marcelinho abre o jogo a respeito do episódio envolvendo Vanderlei Luxemburgo em 98. O jogador afirma que saiu na mão com o treinador. Segundo a reportagem, os dois chegaram a rolar pelos corredores. E não quero falar sobre isso porque não tem nada a ver. Isso tudo é uma grande bobagem. O caso explodiu no Corinthians há 3 semanas, antes do início do Campeonato Brasileiro. Marcelinho foi acusado de ter inventado para jornalistas uma briga entre os jogadores. Na época, o problema foi desmentido pelos principais envolvidos. Aí, em agosto de 2001, o clima no Corinthians já estava ruim depois de uma derrota para o São Lourenço na Copa Mercosul. Mas o pior foi que no avião de volta para o Brasil, o Luxemburgo acusou o Marcelinho de ter falado que o elenco era frouxo. Ali o racha foi irreversível. O Luxemburgo não quis nem saber de conversa. Eu não trabalho com o Marcelo no Corinthians ou em qualquer outro clube que eu venha trabalhar. Que ele esteja trabalhando, eu não trabalharei mais com ele. O clima ficou tão pesado que a única saída foi a justiça. O Marcelinho conseguiu o passe livre nos tribunais e ainda em 2001 desceu a serra para assinar com o Santos. Só que essa separação aí gerou uma batalha judicial que demorou uma eternidade. Anos depois, o próprio Marcelinho abriu o jogo e disse que essa rescisão forçada custou uma fortuna para o Corinthians. No fim das contas, a situação virou e o Corinthians, que no começo achava que é ele quem devia, acabou tendo que pagar um bom valor para o Marcelinho. Você falou aí o que eu fiz em 98 foi impublicado. Em 98 eu peguei a mulher que você queria lá e tudo tal. Cheguei fora do horário no corredor, eu peguei, fiz tal. Você teve na época ele não queria falar porque personalidade para falar. Sim, aí ele não falou que ele aprontou. No Santos, no segundo semestre de 2001, ele tentou um recomeço rápido, mas o coração e a cabeça do Marcelinho não estavam lá. Aí no início de 2002, ele decidiu que precisava dar um tempo do Brasil e desse monte de polêmica. Aí ele se mandou pro Japão e passou a temporada inteira de 2002 por lá. Enquanto o Corinthians, o Luxemburgo também não durou muito tempo. Entre campanha ruim e aquele rolo da CPI do futebol,
ele também saiu no final de 2001. A convocação dele para a seleção fica comprometida ou é um problema separado? Só quarta-feira quando nós fizemos a convocação. Depois desse rompimento, as portas da seleção se fecharam de uma vez por todas. Se teve dedo direto ou se foi acaso, o embate continua aí até hoje. Mas o fato é que o auge técnico do Marcelinho foi vivido bem longe das grandes competições mundiais. Depois que ele saiu do Corinthians naquela confusão toda em 2001, o Marcelinho passou em vários times. Mas em 2005 ele estava jogando pelo Brasiliense e veio enfrentar o Corinthians no Pacaembu pelo Brasileirão. Quando ele pisou no gramado, mesmo sendo adversário, a torcida do Corinthians começou a gritar o nome dele. Assim que o jogo acabou, o Marcelinho pegou a camisa do Corinthians, a segunda pele, como ele sempre disse, vestiu o manto e foi direto pro alambrado para agradecer aquela homenagem. Essa demonstração de amor foi tão forte que em 2006 ele conseguiu finalmente cavar um retorno pro Corinthians. Foi uma passagem bem mais discreta, ele quase não entrou em campo e, para piorar, o técnico da época era o Emerson Leão, e ele não quis nem saber de história antiga. A pedido do Leão, o contrato do Marcelinho acabou sendo rescindido, colocando um ponto final meio sem brilho naquela que seria a última chance real dele de brilhar no quintal de casa. Em 2007, ele foi eleito o maior jogador da história do Corinthians, ficando acima até do Sócrates e do Rivelino. E mesmo sendo esse gigante, ele vestiu a camisa da seleção brasileira só 4 vezes. Mas a rixa do Marcelinho com o Lucha não acabou por causa do tempo. Em 2007, no programa do Por Dentro da Bola na Band, o Marcelinho e o Luxemburgo ficaram frente a frente mais uma vez. Você não vale nada. Você vale uma coisa? Eu valho muito sempre. Nunca vale? provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. O Marcelinho se segurou, mas não deixou barato e acusou o Lucha de trabalhar como empresário de jogadores e afirmou com todas as letras que o Lucha tirou a vaga dele na Copa de 2002 por pura picuinha pessoal. Não gostei da participação dele quando ele deixa no programa aqui, subentende-se com uma questão de empresário, e quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Esse episódio acabou virando uma batalha judicial que se arrastou por anos no tribunal. Foi uma vírgula nessa relação que começou com o Zico abençoando o pé de anjo e terminou com ele se xingando em frente às câmeras. O Marcelinho ganhou esse processo e disse que nem queria dinheiro, que ele queria mesmo era uma pena pro Luxemburgo, queria dar uma lição no Pofechou. Ele teve um erro comigo de ter me tirado da seleção, ter fomentado algumas pessoas, mas de repente, sei lá, alguma coisa que passaram na cabeça dele. Nós tivemos uma situação de processo e eu ganhei. Eu cheguei e falei assim: Vanderlei, eu queria te agradecer por tudo que você fez comigo e tudo tal, mas hoje mais maduro a gente analisa melhor e vê que nós temos que ser submissos à autoridade, respeitar a autoridade. Eu falei, e eu tô tirando o processo lá da justiça porque dinheiro eu ganhei no futebol durante todo esse tempo. O negócio não é dinheiro, eu queria te dar uma pena e ganhei isso. Apesar disso, em 2025, no evento casual em São Paulo, o Pé de Anjo e o Lucha se encontraram frente a frente mais uma vez. Mas o que rolou dessa vez foi um abraço. Eles selaram a paz e o Marcelinho fez questão de registrar tudo em vídeo. No post, ele deixou o ego de lado e disse que o Vanderlei foi o melhor treinador que ele já teve na vida. Ele falou sobre a importância do perdão e de deixar a mágoa no passado. De qualquer forma, foi o ponto final. O sistema pode ter tirado o Marcelinho da seleção e as brigas podem ter custado títulos e anos de carreira dele, mas no fim das contas, a grandeza desses dois gigantes do nosso futebol foi maior do que qualquer polêmica de bastidor. Com 86 gols marcados desse jeito ao longo da carreira, esse aqui é o número que deixa para trás muita gente que é tratada como o deus da bola parada por aí. Mesmo assim, faz o teste aí. Pergunta para qualquer pessoa na rua quem foi o maior cobrador de faltas de todos os tempos. O nome do Marcelinho raramente vai ser a primeira resposta. Existe um abismo gigantesco entre o que ele entregou dentro de campo e o reconhecimento que as instituições dão para ele. Se o critério for o número de gols, ele ganha. Se o critério for o jeito único de bater na bola, com aquela mistura de precisão e de imprevisibilidade, ele foi um gênio. Se o critério for ganhar título e decidir jogo por clube, o cara sobrou. Mas quando o assunto era seleção brasileira, a história dele virou uma nota de rodapé de só 4 jogos. 4 partidas pro cara que mais fez gols de falta na história do futebol. Ficar de fora de 3 Copas do Mundo é um símbolo de como as coisas funcionam, né? Isso mostra que no futebol de alto nível, assim como qualquer lugar que tem muita hierarquia, o talento sozinho não vai mandar em nada. Para o sistema te aceitar, você tem que saber jogar o jogo dos bastidores, ter o alinhamento certo e estar no contexto político favorável. O Marcelinho nunca foi o cara da paz e com certeza ele nunca ficou quieto. A memória oficial do futebol prefere aquela história que é mais certinha, que se encaixa direitinho na engrenagem. E vamos combinar que o Marcelinho foi o contrário disso. Ele foi o cara do enfrentamento e da opinião forte. Só que ninguém,
Nem o treinador aí mais poderoso ou o dirigente mais influente consegue mudar a estatística que já foi escrita. Os 86 gols estão lá. Foi só um azar do destino ou foi o sistema funcionando do jeito que ele sempre funciona? Fica aí para você pensar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder as próximas publicações e já deixe nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria de ver aqui no canal. Beleza? Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima e vai Corinthians!